Salve pessoal, tô gravando esse vídeo aqui rapidamente para explicar um pouquinho do processo de como eu faço a vegetação, especificamente de árvores, né? Então aqui eu tô utilizando um lápis preto aqui, normal de colorir, tá? Então o primeiro passo que eu costumo fazer, né, é delimitar bem a área que eu vou colorir aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer algumas copas aqui da árvore, tá? Só para delimitar aqui o que eu vou colorir, tá? Eu costumo começar com o preto mesmo, tá? Então, o que eu costumo fazer? Com a ponta bem fina, né? Eu vou fazendo esse movimento aqui, circular, né? Atribuindo a forma que eu já fiz anteriormente, todo toda a folhagem da copa, né? Da árvore, né? Vou fingir que aqui tem um ponto de iluminação, então a parte de cima delas aqui serão mais claras, né? Então aqui eu vou fazendo vários pontos menores aqui, vários círculos menores aqui para dar a impressão de que eu estou fazendo a folha. Existe uma forma mais detalhada, né, do desenho, que é o hiperrealismo, né? Que aí você consegue fazer todo o procedimento de folhagem seguindo exatamente o que a imagem está te mostrando, né? Mas nesse caso aqui é só para demonstrar para vocês como é que eu adapto, né, a realidade da minha foto, né? Muitas das vezes não tem como eu ficar fazendo todos os detalhes, então eu vou trabalhando em cima do que eu posso, né? Então, observem, o que eu fiz aqui foi a parte mais escura, né? Já que a gente definiu a luz aqui, esse é o ponto mais escuro que eu consegui atribuir aqui. Eu trabalho sempre com a cor mais escura primeiro, né? Por uma questão de facilidade de mistura de cor que eu costumo trabalhar aqui. Então, ó, observem, estou fazendo a parte mais escura, né? E aí você pode ir misturando bem mais aqui, mas sempre tentando deixar essa textura de árvore aqui. Depois eu continuo, né, fazendo isso aqui de uma maneira mais leve, né? Mais fraco aqui, né? Como se fosse uma espécie de degradê, mas clareando para a parte mais com mais luz aqui. Lembrando que esse preto que eu passo antes aqui, né, ele influencia diretamente na cor das outras tonalidades, entendeu? Então é importante que você não aplique com muita força aqui também não, porque senão depois vai ficar uma árvore muito escura, né? E dependendo da situação da sua foto, ela pode não estar tão escura quanto você imagina. Mas aqui, só por questão de didática mesmo, eu vou continuar fazendo bem fraquinho mesmo, uma coisa bem tranquila aqui, né? Uns riscos aleatórios assim, só para dar uma base aqui. Não ficar um verde tão gritante assim, um verde mais equilibrado. Reparem que agora, fazendo essa outra aqui de cima, reparem que agora a gente tem que manter o mesmo sincronismo, né? O mesmo ponto de sombra. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar escuro aqui também, né? Começa escuro aqui também. E aí, como aqui é o ponto mais claro, a gente mantém aqui o ponto mais claro, sempre tentando manter essa textura. Uma dica, esses tempos atrás eu tentei testar com um boleador, né? Eu fazia alguns pontinhos assim brancos, que são os pontos de iluminação, mas eu não uso muito frequentemente, mas também se você fizer uns pontinhos assim brancos com um boleador ou uma caneta sem tinta, dá certo também para mostrar as partes que estão mais em evidência, né? Que tem mais luz, por exemplo, nessas partes escuras aqui, porque às vezes está escuro, mas tem uma folha ali que está bem clara, então aparece com a claridade. Mas enfim, é basicamente isso aqui. A gente faz essa base, eu costumo fazer essa base. E aí o que manda é o seguinte. Agora eu estou com verde mais escuro aqui. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com o lápis preto, com esse lápis verde aqui. Entendeu? Então eu vou atribuir aqui a cor do verde. Lembrando que aqui é o mais escuro, né? Então eu posso aplicar um pouco de mais força aqui, né? E vou clareando
à medida que eu chego no ponto de iluminação máxima que a gente definiu aqui, tá? Então, vamos manter aqui. E isso aqui é legal porque serve para várias coisas, né? Você pode usar para fazer aqueles arbustos. É de uma forma bem simples mesmo, nada muito hiperrealismo, que nem eu falei, mas dá para ter uma noção de como você pode trabalhar a questão da vegetação, tá? E assim, eu usei verde aqui, mas você pode usar outras cores, por exemplo, tem arbustos que chegam a ser amarelo, laranja ou até mesmo rosa, então serve para muita coisa. Apliquei essa tonalidade mais escura do verde, eu tenho uma tonalidade média aqui de verde que eu posso estar usando ela também. Aliás, essa aqui. Eu não sei a cor, mas fica entre o escuro, aí a gente tem aquele mais clarinho, né? Que não chega a ser o limão, mas fica um tom no meio desses dois aqui. Eu não sei o nome porque eu estou utilizando multicolor, então um multicolor não especifica claramente quais cores são. Mas se você pegar uma caixa da Faber-Castell, você consegue, tá? Então, tem essa cor média aqui, então eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Aqui para dar uma ideia de puxando mais pro amarelo aqui, né? Não muito grande, não muito forte também, tá? Mas é basicamente isso aqui, tá? Só para dar uma alimentada aqui num verde mais opaco, né? Isso é um verde muito opaco. E aí depois a gente tem aquele verde mais verde bem mais agudo, né? E a gente pode continuar passando ele aqui até o ponto de iluminação. E aí você pode usar a sua criatividade aí, fazer algumas folhas até chegar ao ponto ali que, se você desejar, ou a sua imagem referência falar para você fazer isso, né, mostrar para você fazer isso, você pode usar um amarelo ali. Então, a gente chegou aqui num degradê de cores, tá? E com três tonalidades de verde e um preto aqui, que deu o efeito de sombra, tá? Bom, mas e aí como é que a gente pode chegar num realismo mais interessante aqui? Algumas árvores, arbustos ou copas de árvore, não tem esse formato, esse verdinho certinho, né? Então, assim, eu costumo ainda pegar o preto e continuando fazer algumas sombras no meio aqui para dar, né, o efeito de mais de divisão ainda daquele arbusto, né, daquela pequena copa que a gente fez aqui. Então, abusar das sombras aqui seria interessante também. Quando eu digo abusar, também não é para exagerar tanto, mas saber controlar aqui a sua mão para fazer um sombreamento interessante aqui, não ficar tão exagerado, tá? Então, em alguns pontos a gente pode até fazer um preto bem mais forte aqui para ter ideia de que existe aqui pontos mais escuros do que aquele que a gente iniciou. E aí você vê que já deu um ar mais realista no negócio aqui. Bom, o pessoal também usa bastante, eu uso bastante também a caneta branca, tá? Então eu gosto de usar ela para você fazer ou colocar um detalhamento mais dos pontos mais brancos. Então a gente pode fazer de forma aleatória aqui. Eu não sei se a minha caneta está funcionando porque faz tempo que eu não uso, mas a gente pode ir fazendo alguns pontinhos brancos aqui para indicar a iluminação em alguns pontos desse arbusto aqui, tá? Como eu disse, não é nada realista demais assim, mas dá para passar uma ideia de realismo não muito profunda, mas
interessante também. Eu costumo passar o dedo também para não deixar tão branco assim. E é basicamente isso. Também você pode pegar uma caneta em gel preta, eu não tenho aqui no momento, mas e fazer as partes escurecer ainda mais essa parte escura aqui, tá? Esse é um tipo, né? Esse desenho aqui é um tipo de arbusto que a gente encontra, é, pode encontrar. Deixa eu fazer um caule aqui para vocês entenderem como é que tá a minha arvorinha aqui. A gente pode encontrar em algumas árvores assim que tenha sido podadas, enfim, um negócio bem certinho assim, mas é mais para servir de didática para vocês, tá? Mas existem, por exemplo, os, como é que eu posso dizer, aqueles, as árvores coníferas, né, que os pinheiros, e aí você faz da mesma maneira, né, com lápis preto, né, respeitando sempre a sua imagem de referência, e aí você faz isso aqui, né, e você vai atribuindo aqui as folhas da maneira que eu propus para vocês aqui. Tá? E aí você aplicando os verdes, os tons de verde, aí você chega mais ou menos nessa, nessa ideia aqui. Beleza? Pessoal, é mais ou menos isso aí. É um vídeo rápido, não muito demorado, só para mostrar para vocês como é que eu faço. Isso aqui é meio base, tá? Não é bem assim. A gente tem quando a gente vai desenhar um desenho para valer, a gente trabalha bem em cima de uma, de uma parte até que fique realista, ao ponto da gente ter como base a referência. Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção do processo que eu utilizo, né, para poder fazer vegetação, tá? Se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma, deixa aí o seu like, né? Compartilha aí, me segue nas redes sociais, que assim que possível, gente, eu vou estar postando algum vídeo curto assim. Eu sei que muitas das vezes eu não posto e o pessoal pergunta bastante, né? Ah, por que você não posta os vídeos? Eu tenho muita coisa para fazer, gente, e só eu aqui trabalhando com edição, trabalhando com a criação do conteúdo pode ser um pouco complicado, mas vou ativar o canal, vou ativar os vídeos para poder ajudar vocês, beleza? Então fica assim. Se gostou, compartilha do vídeo. Compartilha essa ideia aí, e se você utilizar ela, você posta me marcando lá no Instagram, ou aqui no Instagram, no Facebook, tá? Como é que foi o seu resultado, beleza? Então é isso aí, valeu, pessoal!